Opa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou Maria Helena, sou mãe atípica, advogada e idealizadora do podcast Casa da Vovó. E já estamos rodando os nossos episódios. Se você tem gostado do nosso conteúdo, se inscreve no YouTube, compartilha e vamos divulgar, porque o trabalho aqui tá muito bonito e nós seguimos juntos. A pauta de hoje, o episódio de hoje, eu não falei para vocês que além do Casa da Vovó trazer conteúdo jurídico, nós também estaremos trazendo pessoas com muita experiência, com muita bagagem, profissionais engajados na nossa causa e que virão contribuir com a gente. E hoje nós vamos começar por uma especialidade muito importante, que é a fonoaudiologia. Falei certo? Muito bem, fonoaudiologia. Não sei se vocês sabem, mas a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil recentemente publicou um estudo trazendo a importância da intervenção precoce e também a importância de um tratamento multidisciplinar. Do que você está falando, Maria Helena? Bom, no caso do autismo, não basta apenas a gente ter um acompanhamento de um único profissional. Esses indivíduos precisam sim de uma terapia multidisciplinar, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, dentre muitos outros. Eu trago aqui hoje a fonoaudiologia. Você sabe o que é? Não sabe? Mas certamente já ouviu falar de atraso de fala. Isso mesmo, um dos principais alertas, né, de atraso de desenvolvimento de uma criança hoje é o atraso na fala. E aí começa o despertar para uma investigação. Hoje eu trago profissionais incríveis aqui, eu vou ler o currículo delas. Espera aí que é grande e eu preciso ler, hein? Ela é formada em fonoaudiologia pela UFBA desde 2007. Em sua trajetória, realizou cursos para agregar conhecimento à prática clínica. Iniciou atuando na audiologia, realizando exames de audição e também na área de terapia com adultos e crianças. Em 2014, com a chegada do seu filho, diagnosticado com TEA e TDAH, aprofundou os estudos sobre desenvolvimento infantil. A gente não traz pouca coisa aqui não, viu? A gente traz gente experiente que vive na pele o que é a neurodiversidade. Fez pós-graduação em autismo em ABA e Denver, formação em neurociências do autismo, prompt e em apraxia de fala. Tudo difícil, né? Mas a gente vai explicar tudo por aqui, viu? Atualmente atende crianças com atraso no desenvolvimento e coordena a clínica Flávia Rebelo, em Salvador. Ela acredita que a conduta de um olhar e escuta mais empática fazem toda a diferença no desenvolvimento de uma criança. Tal qual Casa da Vovó. Recebam com muito carinho Flávia Rebelo. Obrigada, minha Bom querida, pela sua dia, presença. Bom dia. Que bom que obrigada. você está aqui. E calma, viu? Não é só ela, não. Não, trouxe outra, sou esperta. É fonoaudióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em fonoaudiologia no transtorno do espectro autista. Desde o início da sua formação, atua na área do TEA, o que despertou um profundo interesse e levou ao seu constante aprimoramento profissional. Só gente boa aqui, viu? Possui formações nos métodos Prompt, Sena, capacitação em intervenções baseadas no modelo Denver. Sua atuação é guiada pelo propósito de promover o desenvolvimento das crianças, oferecendo intervenções qualificadas e baseadas em evidências científicas, importante dizer isso, viu? Bem como orientação, informação, acolhimento às famílias, contribuindo para o cuidado mais consciente e humanizado. Também está aqui comigo um grande prazer, Eduarda Nascimento. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo Obrigada, bem com vocês? tudo ótimo. Olha, é uma satisfação estar com vocês aqui. Jonatas, da agência Next, foi quem falou assim para mim: não, você tem que levar a Flavinha, tem que levar a Duda no seu programa, porque elas trazem exatamente a pegada do Casa da Vovó. Traz realidade, traz acolhimento, traz informação verídica e real. Não se enganem, eu já vou começar com uma certa polêmica. Queria saber de vocês, meninas. Cada criança tem seu tempo? Me digam aí. Porque isso aí a gente ouve
Muito, seja de familiares, seja de amigos, sejam de vizinhos. "Ah, tá com a fala não tá falando? Calma menina, cada criança tem seu tempo". Respondam para mim aí, pelo amor de Deus. Por favor, gente. Vou começar e você Vai. vai dar continuidade aí. É porque são várias frases, né, que existem, assim, de profissionais, de escolas, né, e que acabam orientando os pais, e a gente sempre gosta de dizer que acaba atrasando essa intervenção e esse desenvolvimento dessa criança. Uhum. Que no momento em que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho tenha algum tipo de diagnóstico, algum tipo de problema. Nós queremos ter nossos filhos e que nossos filhos sejam perfeitos, sejam os melhores, né? Seja o melhor aluno. E quando Exato. você vê que seu filho não está acompanhando o desenvolvimento de outras crianças, você começa a ficar com um alerta. Só que para chegar a entender que existe um atraso ali, você vai perguntar para as outras pessoas, pessoas mais próximas, e muitas vezes, né, para os médicos mais próximos, para o pediatra, Sim. né, para aquele coordenador da escola, o professor que está ali. E infelizmente ainda existem profissionais, acho assim que já mudou muito, né? Eu me Sim. formei em Uhum. 2007, então as pessoas não chegavam até mim Espontaneamente. espontaneamente. As pessoas vinham através de encaminhamentos de médicos, né? Primordialmente, eram os médicos que encaminhavam para os terapeutas. Uhum. Então, era uma configuração bem diferente. Hoje, as pessoas já têm uma noção que você pode chegar para o terapeuta, né, antes de passar por uma avaliação inicial médica. Então, já entendem um pouco mais do que era fonoaudiologia. Eu, quando me formei em 2007, o meu convite é bem grande assim na frente do convite, é fono o quê? As pessoas não sabiam o Não que era, não sabiam nem sabiam o que é falar o isso. nome da Expliquem pra gente fonoaudiologia. o que é a fonoaudiologia. Pois é, a fonoaudiologia é o profissional que trabalha com comunicação. Se a gente pensa em comunicação, não fala exclusivamente, a gente pensa em comunicação como um todo, né? Então, desde Sim. a hora que eles falam, né, Da Bruna? audição. E como é esse processo dessa fala, então precisa escutar bem, precisa articular bem, precisa Coerentemente. estruturar coerentemente esse pensamento para poder Verbalizar. verbalizar, falar e tudo mais. Uhum. Então, se comunicar bem. Às vezes a criança começa a falar e ela não tem uma fala coerente. E às vezes não compreende também. Então, não é só o falar. Falar por falar, palavras soltas, né? Existem alguns distúrbios, inclusive, da fala, por exemplo, quando você tem um acidente e tem um AVC, tem algum tipo de problema, né, Uhum. neurológico, existem alterações de afasia e que alguns tipos de afasia você fala, mas você descontextualiza, você fala palavras aleatórias, desconexas. Então, assim, não é falar, é se comunicar bem. Se Como é que comunicar. você vai conseguir transmitir o que você está querendo falar e o que você entende também? Porque algumas pessoas têm dificuldade na compreensão, Na né? Uhum. compreensão. Então acaba que a fonoaudiologia é algo assim muito complexo, né? Tem várias áreas. Eu sou apaixonada pela fonoaudiologia, né? Eu acho que a gente tem assim uma gama de possibilidades como profissional enorme. Eu e Duda, a gente trabalha juntas, né? Então a Uhum. gente optou, a gente escolheu e seguir essa área da linguagem e ainda afunilou um pouquinho É isso que eu mais. ia falar, dentro da própria linguagem a gente ainda segue caminhos, assim, diversos, né? Uhum. A comunicação alternativa dentro disso, né? E aí acaba que afunilou mesmo para atender crianças, né? Crianças com transtornos, crianças com atraso no desenvolvimento. Duda trabalha com a parte de comunicação alternativa para aquelas crianças que não têm a possibilidade da fala como comunicação primordial. Então você vai para um aplicativo, a gente usa os recursos tecnológicos para que essa criança consiga se comunicar, né? Francisco iniciou com O tablet, né? não, não era um tablet, era o livrinho, Ah, o né, Ah, um livro o caderninho impresso, com impresso, os a sim, feedbacks para prancha. ele ter sim, sim. como você ressaltou bastante isso, não basta você falar, você precisa compreender o contexto da sua conversa, do seu ambiente e a comunicação alternativa ajudou muito Francisco nesse início, Sim, Uhum. né, em que ele ali ainda não é considerado totalmente oralizado, claro, sim. mas ele já não precisa mais tanto de um suporte do CCA Prancha. CCAA, da Uhum. prancha, porque isso já entrou.
né? É um exercício diário, né? E ele também veio com a questão da intervenção precoce. Uhum. Né? O Francisco veio hoje ele tem 6 anos, ele veio iniciar a parte terapêutica dele muito cedo, muito pequenininho, acho que ia fazer 2 anos ainda, né? E é isso que a gente precisa levar para as pessoas, a importância da fonoaudiologia e desta intervenção precoce. Eu não estou falando nem de diagnóstico, né? Porque, na verdade, para você fechar um diagnóstico, existem algumas etapas, existem outras condições pré-existentes que geram ainda uma dúvida. Mas a intervenção tem que ser imediata. O agora, essa coisa do ai, cada criança tem seu tempo. Eu ouvi isso muito, inclusive foi condenada na época. Tá levando ele muito para terapia. Que é isso? É só um bebê. Olha, espere. Não existe isso. Não, acho que cabe mencionar também que tem a questão das impressões e tem os marcos do desenvolvimento, que é onde a gente vai conseguir Isso. diferenciar. Será que o que eu estou achando da minha criança está dentro do esperado ou será que realmente precisa de uma ajuda além, né? Então, a gente tem um olhar, tem o acompanhamento dos pediatras e tudo mais, mas na própria carteirinha, né, da vacinação, a gente encontra os marcos do Os desenvolvimento, marcos de tanto da desenvolvimento. parte motora quanto da parte de linguagem. E é um material bem rico, que todo mundo tem acesso e a gente consegue ir acompanhando ali e dando checkzinho mesmo, né, dos Exato, alcances. perfeito. Eu acho que cada um tem a sua crença, tem as suas convicções, mas pelo amor de Deus, vocês precisam entender que a ciência está a nosso favor e a favor do desenvolvimento do seu filho. É muito cruel você imaginar que o seu filho, cada criança tem o seu tempo, se você está vendo que a criança está com um atraso. Né? A ciência traz os marcos de desenvolvimento. Olha, de tal idade a tal idade, de tal época a tal época, é esperado um comportamento. Né? Então, precisa essa avaliação de vocês. Pela minha experiência, Hum. avaliar o marco do desenvolvimento de linguagem É mais é algo complexo. muito subjetivo. Uhum. E às vezes você vai para várias literaturas, então dependendo de cada literatura, vai falar ali quantidade de palavras que uma criança com 1 ano e meio tem que falar. Não necessariamente aquela criança que não está falando 20 palavras, 26, 30 palavras a 1 ano e meio, ela está com atraso. A gente precisa avaliar outras habilidades que são pré-requisitos para que essa fala aconteça. Ou às vezes a criança está falando ali pouquinhas coisas, só as primeiras sílabas, sim, mas o que está acontecendo com essa criança? Então é difícil para uma pessoa leiga. Uhum. E assim, para a gente, pai, mãe, independente se a gente é profissional ou não, nosso olhar ali está muito enviesado, nosso olhar está muito, como eu sou mãe, sou fono muito antes de ter meu filho, então as coisas a gente fica justificando outras coisas. E se você ouve de um profissional ou da escola que está tudo bem, você vai se apegar a isso. Eu tenho um paciente que, assim, a mãe, eu encaminho para outros profissionais, tem uma mãe mesmo de um paciente que ele precisa muito, ele e a família, ir para o psicólogo. Mas todas as vezes que eu toco no assunto, uma semana ela diz, vou marcar, na outra semana ela disse, olha, ele já está ótimo. Como se aquela Acaba a semana demanda. acabou a demanda. Acabou a demanda. E isso já passou 1 ano e nada de encaminhar, porque é como a gente já estava, né, conversando antes da gente começar aqui, que não é só a fonoaudiologia que vai fazer esse milagre, essa mágica acontecer. Exato. Né? A gente precisa dessa equipe inteira. Então, muitas vezes, quantas pessoas às vezes só ficam. Hoje, como eu passei pelo processo do crescimento da fonoaudiologia, antes eu era o terapeuta. Hoje, as pessoas chegam até mim. Então, muitas vezes, primeiro sou eu, como fonoaudióloga, para fazer um relatório para levar para o médico. Isso. A terapia ocupacional está entrando agora também no processo em que a fonoaudiologia passou. Então, as pessoas já estão com um melhor conhecimento também sobre a importância desse profissional. Então, é uma equipe, não é apenas o médico faz parte dessa equipe, e o médico sozinho ele não vai conseguir. Então, se você chega no pediatra e o pediatra não consegue avisar para esse pai que, olha, ele não está ainda com atraso, mas tem algo que está diferente. Por que você não faz uma avaliação com um profissional? Porque você não está expondo a criança a nada ruim. Nada ruim. Se ele não tiver nada, ele vai receber orientações de como brincar para estimular essa criança. Toda família que a gente recebe lá, a gente orienta o tempo inteiro de como brincar para estimular. Como é que você estimula a sua criança a falar? Não existe. Não existe. O curso, vamos lá, estou grávida. Vamos fazer um curso de quê? De trocar
fralda, Isso. de tomar banho. Sim, e para desenvolver a E para desenvolver a criança, fala, como é? como é que faz? Como é que faz? Como é que eu faço? E se ela não começar a falar, o que que eu faço? E aí seu filho não está falando, não está falando de novo, aí quem é a culpada inicialmente? A mãe e o pai faz tudo o que a criança quer. Espera ele Quando espera ele pedir. pedir para, aí Deixa eu ficar com pergunto, fome. Meu Deus, já ouvi isso também, viu? Maria Helena, aí eu pergunto assim, me diga quem são os pais que não vão fazer pela criança? E é, gente. Todos vão fazer, Uhum. só que Exatamente. alguns vão conseguir perceber detalhes da comunicação, da expressão Da expressão. facial, da percepção do som, do interesse da comunicação com o outro, que aí vem a intenção comunicativa, do contato visual, Perfeito. quando você não tem o transtorno. Mas quando Exatamente. você tem um transtorno, todos esses elementos acabam Sim. ficando É. fora de contexto. Fora de E aí o que que contexto. acontece com essa criança? Às vezes não é autista, mas às vezes tem um atraso porque ele tem um déficit de atenção ali, ele não presta atenção em algumas coisas, às vezes tem um distúrbio sensorial muito aflorado, em algumas as percepções dele são diferentes. Então você precisa estimular essa criança. E o que você falou aí é perfeito, não importa se deu o diagnóstico ou não. Inicie a É. É. intervenção. Inicia a intervenção. Uhum. Inicie, é Inicia a independente, porque intervenção. a gente tem vários casos de crianças que foi estimulando, estimulando e se desenvolveu super bem e nunca se fechou um diagnóstico e E Uhum. tudo bem. é isso O mesmo. importante é você estar bem, a criança estar com bom desenvolvimento, porque o que é o ideal e o que é o perfeito, o que é... Uma vez uma família para mim fez assim, Flávia, mas quando é que meu filho vai ficar 100%? Eu Ave fiz, Maria! eita, Que, que, 100%, que 100% pergunta! de quê? 100% de quê? É preciso a gente parar de romantizar um ideal de criança Não perfeita, tem. né? Uhum. Você é? Eu Hum, perguntei para ela, você é Exato. 100%? Vamos pensar aqui o que que a gente vai querer? É diminuir prejuízos. Diminuir prejuízos sociais, desenvolvimento pedagógico. Gente, é muito importante que a gente coloque primordialmente a necessidade de você desenvolver seu filho. É muito duro. Ninguém, é como eu estava falando aqui, ninguém quer a deficiência entrando, passando pela porta de sua casa, mas ela vai entrar pela janela. Não tente esconder isso, não se engane, sabe? É muito cruel, não só com você, mas principalmente com seu filho, Com certeza. né? Existem aí a gente entra para essa questão da intervenção, como é difícil você admitir e promover essa intervenção precoce, quando do outro lado tem essa questão que você falou. Ah, eu quero aquele modelo de perfeição, ele não é normal, vem o luto, né? Vem o luto de você perceber, olha, minha criança não está acompanhando as outras, Uhum. né? Vem a vergonha, vem o preconceito, que o preconceito está muito O atrelado à falta de desconhecimento. Não falta conhecimento, uma conhecimento. ignorância. E é isso que a gente precisa fazer aqui, né? Eu recebi pelo Instagram muitas mães pedindo: "Ah, Maria Helena, tem a questão jurídica, que é a minha parte primordial, ok, massa, mas vamos trazer profissionais, pessoas bacanas que sabem do nosso dia a dia." É muito importante você reconhecer a necessidade de ajudar o seu filho, independentemente de preconceito, de dor, do que os outros vão falar. Sabe por quê? Porque os outros não estão dentro de sua casa, Sim. né? Uhum. E é muito difícil para os pais, para as famílias, chegarem nesse ponto de desenvolvimento, né? Eu me lembro muito quando eu recebi o diagnóstico de Francisco, que veio muito precoce, porque a gente foi muito alerta e graças a Deus fomos alertados, né? E veio o luto, aquela agonia, aquela dor, aquela confusão, é o autismo entrando pela porta, é familiar, é parente, é vizinho, amigo saindo pela janela, sabe? Você fica perdido, fica, mas só tem uma única direção, que é a intervenção. É você buscar ajuda, não só para seu filho, mas como para você. Peça ajuda. Vá buscar um psicólogo para você. Você não está judicializando o plano de saúde para garantir as terapias de seu filho, que inclusive a fonoaudiologia é reconhecido, né, como uma terapia importantíssima no desenvolvimento global de um indivíduo, né? E o plano de saúde, isso aqui eu estou falando agora, eu vou entrar advogada aqui, tá? É, isso é entendimento já pacificado, inclusive pelo STJ. Existe sim o direito ao tratamento digno de fonoaudiologia. Não existe limitação de sessões, né? O que o médico assistente, o médico da família prescrever é o que é ideal,
E se o plano se negar, não hesite, judicialize, né? Nós daqui a pouco vamos entrar nessa questão do plano de saúde já já, viu? Vamos falar de outros vieses assim que são muito importantes, mas por enquanto o que eu quero dizer a você, se você judicializa buscando as terapias de seu filho, aproveite, fale, converse com o médico, a indicação de que a família também precisa desse ajuste, precisa dessa intervenção com a psicologia para garantir justamente o quê? Um desenvolvimento familiar, né? E eu vejo muito aqui, inclusive no currículo de vocês, esse olhar da clínica de vocês, né? Um olhar, como é o nome da clínica? Casa 96. Casa 96. Aqui é a casa da vovó, as fonoaudiólogas são da casa 96, não? 96. 96, né? Que isso traz a ideia de casa, de acolhimento. Os pais precisam ser acolhidos, né? E aí eu devolvo para vocês esse questionamento. A criança vai se desenvolver regularmente só no ambiente de consultório, só indo para terapia, ou precisa tudo ser validado em casa? Precisa ter uma constância, né, em Consistência, todos né? os ambientes da criança, todos os ambientes que a criança frequenta. Se ela está só na sessão, em um recorte, e o pai vai para casa e não sabe o que fazer com essa criança, ela não vai ter esse estímulo de forma frequente, repetitiva ali, né, de forma consistente, para ela adquirir os aprendizados e generalizar. Não adianta ela ganhar um monte de função com a gente na sala, na sessão, e ir para casa, ir para a escola e não conseguir colocar aquilo na prática dela ali, né, na vida dela real. Então a orientação aos pais, assim, é fundamental. A gente até fala, né, que parte do nosso trabalho maior até é orientar os pais, porque o tempo que a gente fica na sessão com a criança é mínimo comparado ao tempo que os pais estão com as crianças. Eu falo sempre com os pais que eu sou a orientadora. Eu não sou ali a mágica que vai acontecer. Eu sou orientadora. Toda semana que a criança chega ali, eu reavalio, vejo o que é que ele está precisando, dou start nele e falo, eu estou fazendo isso aqui, chega em casa, ó, estou brincando aqui com o Mickey. Isso. Ó, dá comidinha. Aí a criança imitou. Essa semana mesmo aconteceu isso. Estava dando, e o pai olhou assim para mim e fez, meu Deus, ela imitou você fazendo a comidinha. E ela nunca fez isso. Eu falei, pois quando você sair daqui, faça exatamente do jeito que eu fiz. Perfeito. Quando você chegar em casa, você imita, mas ele precisa estar ali para ver como é. Precisa Eu pra dou ver como é. material por escrito, eles só Perfeito. precisam estar ali, eles precisam aprender o que eu faço. As famílias em que as crianças, as famílias engajam nesse processo, o desenvolvimento da outro. criança é muito É diferente. muito Uhum. diferente. Então, tem pais que, infelizmente, terceirizam essa situação para a gente, e, infelizmente, também tem clínicas e tem profissionais, que eu já ouvi muitos, de chegar na clínica, entra com a criança, fecha a porta, devolve a criança vai Não embora, sabe o que e isso se aconteceu. repete o tempo inteiro. Uhum. Agora, eu vi alguma coisa na internet, eu ainda não li nada sobre isso, mas parece que estão começando a querer colocar câmeras, Eu né, vi também sobre isso. para crianças, principalmente as crianças não verbais, tudo dentro das terapias e tudo, porque assim, gente, a gente precisa ter profissionais responsáveis pelo que está Responsável. fazendo. E essa coisa do trabalho conjunto. É o É que chama fundamental. equipe. É a clínica, né? Exatamente. É a família, A a escola, escola, Todo mundo. sabe, a todo rede de mundo. apoio. Se não houver essa coesão, a criança ela não vai avançar. Uhum. Eu me lembro que logo no início do diagnóstico de Francisco, eu estava tonta, assim. Foi uma pessoa amiga, e a pediatra de Francisco também muito atenta, começou a ver os sinais e tal. Ele começou a frequentar a clínica. Velho, era minha amiga. Mas Francisco chorava 45 minutos. Não era um choro, era É um urrar, era desespero, um né? desespero. E aí ela me perguntava: "Este choro te incomoda?" Como Eu não? falava: "Minha amiga, o que que você espera que eu lhe responda?" Espedaçada, e eu não podia entrar. Não sei se tinha uma confusão também, que era a pandemia, então tinha aquela restrição, porque a pandemia também gerou muita confusão, né, gerou muita dificuldade para você chegar no diagnóstico, né, porque o atraso de fala, muitas pessoas carimbaram por conta da pandemia. "Ó, espera, A gente", pandemia estava dentro de sabe? casa. Exatamente. Só "Olha como fez. esse menino balbucia", Francisco balbuciava demais, mas entrava. Ela era fisioterapeuta, os atrasos de Francisco começaram pela parte motora, né, então já foi iniciando e ele chorava 45 minutos. Aquilo me causava um sofrimento interno,
E ela era minha amiga. Chegou uma hora que eu falei: olha, não vai dar certo. Porque eu tô vendo, eu estou sofrendo, meu filho está sofrendo. E eu não quero perder sua amizade. Eu busquei outros profissionais. Sim, E aí deu muito certo. Deu muito certo. Porque a gente também precisa reconhecer o que é que está dando certo e o que é que não está dando sim, certo. sim, Os pais chegam esfacelados total. nos Nos consultórios, consultórios. né? Uhum, E é muito importante que vocês, profissionais, digam para a gente: olha, calma, puxa o ar, dever de casa. Uhum. uhum. Eu sei que tem muita gente que trabalha o dia todo, já cansado em casa, mas não é só pela maternidade ou por ser uma família atípica, Sim, é por você ser família. Se você coloca uma pessoa no mundo, você precisa estar disposto e alguma hora, 20 minutos disponível, né? E os exercícios que vocês eh, colocam é da vida diária. É sentar para comer à mesa. E você fazer a imitação do Mickey, né? Como você falou. Gente, são 20 minutos. é mais do que isso, Helena, é assim, a gente ensina como brincar. É, Como brincar, Eu já que nós tive mãe de esquecemos. sentar na minha frente, começar a chorar, falar: "Flávia, eu eu Não não sei sei brincar. brincar, eu não queria nem ter filho. Caramba. Eu não sei, eu nunca soube brincar". Eu imitava as brincadeiras de minhas primas e tudo, e hoje eu preciso sentar para brincar com meu filho. Como é que eu faço? Ela não sabia. Então você precisa reconstruir essa família de muitas coisas, porque aí vem as questões deles também. E quantos pais não se descobrem com algum transtorno depois desse diagnóstico do filho, né? Exatamente. Então, como é que você quer que esses pais também tenham. E eu sempre falo para eles assim: ó, tudo que eu estou fazendo aqui, eu faço e acontece com a criança, é porque é minha experiência, não é fácil fazer em casa não. Quando Uhum. você está com a criança em casa todos os dias, não é fácil. Mas tente, mude, organize os brinquedos dessa forma, porque o que é que vai fazer com que a criança se desenvolva? O O brincar brincar. funcional, é, o brincar direcionado, o se comunicar com ele de uma forma conectado. assertiva, conectada, mas as pessoas não sabem Não isso. sabe. E vai procurar quem para ensinar sobre isso? Porque se os profissionais, um pediatra, por exemplo, que é o primeiro profissional que recebe aquela criança desde Isso. que nasce, fala: olha, é padrão, passe no fonoaudiólogo para ver como é que está o marco de desenvolvimento da linguagem dele. Pronto. Metade dos Exato. problemas encaminhariam para uma Exato. outra direção. Uhum, Pronto, Exatamente. porque o pediatra tem uma função. Hoje a gente tem vários colegas pediatras que assim fazem nossos cursos, inclusive. Eu tenho uma aham, Para colega, entender, inclusive, otorrinos, ortopedistas, que querem entender para quando chegar ali, falar, olha, vá. vá, direcionar. É importante. Mas não é ele que vai pegar um protocolo e vai aplicar, aham. Sim. né? Então ele tem que saber o básico e saber assim, olha, encaminhe, não é falar para a criança, não, mãe, bote na escola que vai dar certo, porque ainda é recomendação. Muito. Bote na Bote escola, na já ouvi. escola. Ah, não entrou por causa da pandemia, tá Uhum. E tarde. aí bota na Quando escola e botar na escola, aí? você vai ver, menina, ele vai falar no Botar na instante. escola é Não clássico existe até isso. hoje. E isso também, aí eu aproveito para pegar um viés muito importante. Uhum. As pessoas não sabem ainda, mas ó, para o espanto de vocês, autista cresce, viu? Cresce, vira adolescente, vira adulto e faz o quê? Porque o que eu vejo muito de mistificar da parte da fonoaudiologia é: ai meu Deus, fez 6 meses, fez um ano de fono, já tá falando, tá lindo, tá fofo, não precisa mais não. E qual é a maior dificuldade de um adulto autista? A habilidade social. Habilidade social. É sem Tá falando, filtro, mas é sem É. filtro, se comunica. não consegue socializar, tem uma rigidez comportamental enorme, não Uhum. consegue ser frustrado, tudo isso vai correr para a vida toda. Aí não consegue um relacionamento, Aí se geram outros separa, transtornos, né? não consegue um emprego, é o tempo todo mudando, ou não consegue se decidir, causa ansiedade, causa transtorno do pânico, causa depressões, É. suicídios. A gente tem uma profissional lá no consultório agora, que ela formou agora em psicologia, Sim, e o trabalho dela todo em TCC foi suicídio na na adolescência adolescência. de crianças com autismo. Uhum. E aí você abandona a E terapia, aí? o tratamento multidisciplinar, porque ele começou a falar. Só que não sabe que tem questões globais, Muitas coisas. né? Não basta só falar.
É como você falou, tem que ter uma comunicação assertiva, tem questões sensoriais, tem a questão da socialização, é muito Do importante. Do comportamento. Comportamento. comportamento, se é adequado ou não é. Então, assim, a gente, por exemplo, eu tô na fase meu filho de 6 anos. Eu ultrapassei alguns jargões já, né? Cada criança tem seu tempo, coloca na escola que melhora. Tem o pessoal do interior, a gente tava brincando Seu aqui. pai era assim quando era criança. Não, menina, Não tem olhe, problema não. seu pai era igualzinho. Igualzinho, Começou a é. falar com 3 anos, É. espere. Aí tem o povo do interior, a gente tava conversando aqui, e tem memes diversos, que faz o quê? Bota o pinto dentro da boca da criança pra piar, que aí esse menino vai falar, né? Quer dizer, gente, a falta Crenças, né? de são crenças Crenças, limitantes, é. né? Você pode ter sua crença? Tenha. Quer botar o quer levar a criança a abrir a boca e para receber um piu-piu? Ok, né? E as pessoas E as fazem. pessoas Aham. fazem, tem memes com Fazem. isso. É, Mas não deixe de levar para fono. é. Não deixe de levar para o lado da ciência. A ciência está a nosso favor. Fonoaudiologia é uma terapia baseada em evidência científica e é recomendado e é referendado pelo Poder Judiciário se o seu plano de saúde negar sessões de fonoaudiologia, judicialize. Autista cresce, chega à fase da adolescência. São outras questões. Vem um boom hormonal, vem um crescimento da criança e vem outras questões. Por que você vai largar o tratamento multidisciplinar se uma nova etapa se processa, né? Quando são crianças, né, a primeira infância, fala muito de poda neural, Uhum, né? Mas agora, a criança chegando lá para os seus 10, 11, 14 anos, meu Deus, são outras questões que a gente Uhum. precisa levar em consideração. Não uhum. é, doutoras? Sim. E a poda neural é mais intensa nessa primeira infância, mas nosso cérebro faz isso a vida vida toda. inteira. Toda. Se você não trabalha determinada área do cérebro, o cérebro vai lá e vai cortar e vai tirar e não vai fazer as descartar porque conexões, não tá descartar o que utilizando. você não utiliza. Exatamente. Então, assim, precisa ser estimulado o que é realmente bom para esse desenvolvimento, né? Para Uhum. essa pessoa, esse indivíduo, porque esse indivíduo não é nosso. Esse Não é indivíduo, nosso, qual é o ele é nosso da maior comunidade. objetivo? É transformar ele em uma pessoa que seja o mais autossuficiente possível, dentro das limitações deles, lógico, né? Vão ter crianças que vão precisar de um acompanhamento para o resto da vida, mas assim, o que ele pode fazer sozinho? O que ele já consegue? Porque isso também faz com que ele cresça e ele se transforme em outras e vá conquistando novas possibilidades, né? Isso, Uhum. E acho que exatamente. linkando com a intervenção precoce, quanto antes a gente inicia esse tratamento, maiores as chances de ter essa autonomia lá na frente, Sim. né? Exato. E as pessoas esquecem que o autista cresce e socializa a vida inteira, né? Você socializa no jardim de infância, Uhum. socializa na alfabetização, você vai socializar no colégio, na faculdade, no seu lugar de culto religioso, no shopping. Você vai viajar, você vai casar, você vai se relacionar, né, afetivamente com outras pessoas e você precisa sim desse planejamento. Se vai ser menos, se vai ser mais, é o seu tempo que vai dizer. Sim. É o Uhum. tempo do indivíduo, que não é o que você pensa, o meu tempo é. Não, é o tempo do indivíduo que é o aqui e agora. Se eu estou na fase da adolescência, eu tenho que encarar um tratamento dentro, Voltada. voltado para o ambiente da adolescência. Quais são os desafios que eu vou encarar? Quais são as questões hormonais? E é por isso a importância dessa intervenção múltipla, né? De você ter acesso a muitas especialidades para que a pessoa consiga se desenvolver. Não é à toa que se fala de desenvolvimento global, É. né? Como vocês estão falando aí direto, não basta falar, tem que se comunicar, É né? uma boa comunicação, Uma né? boa comunicação. Precisa. Eu sempre falo em provocar a linguagem. Você precisa, não só em crianças atípicas, não. A gente vê hoje crianças típicas que não sabem se Que não comunicar. sabem se comunicar. Porque as coisas hoje são mais fáceis, é mais rápido estar ali na internet, tudo você chega ali. Isso. Então, por que não ensinar para o seu filho chegar na padaria e falar: olha, chegue ali, peça um pão, vai ali na rua, olha só, você está numa loja, você quer o quê, meu filho? Ah, você quer uma bermuda
preta, pergunte se tem. Vai lá, mostre para ele como é que você faz. Isso é provocar a linguagem. Você dá um modelo, Exato. dá para ele, dá essa possibilidade. E como eles se sentem valorizados, né? De Valorizados. chegar ali e fazer. Então você vai dando para ele autonomia, essa criança vai crescendo e eles vão, independente da dificuldade que eles tenham, porque vai ter dificuldade em alguma situação. Mas para Exato. mim, se comunicar bem é o que vai transformar a vida dele. Exato. O tempo de seu filho é o agora. Porque se você tem a criança inteligentíssima, tira 10 em tudo, massa. Se você tirar 10 em tudo e não souber se comunicar, Não você não vai adianta para nada. lugar nenhum. Você não vai conseguir um Não vai. emprego, Não vai. não vai conseguir se relacionar com outra pessoa. Se você tiver comportamentos completamente desajustados, você não vai. Então, cadê? E aí a gente fala muito lá no consultório sobre as habilidades dos autistas, TDAH, com quantos artistas a gente está vendo agora, né, buscando esse diagnóstico. Exato. Porque é arte, eles são criativos demais. Então, existe uma criatividade que pessoas típicas Não tem. não têm. E quando a gente fala de desenvolvimento atípico, tem um atraso em algumas habilidades e outras E habilidades outras, também muito avançadas, ok, né? meu Deus do céu. Eu Exatamente. tenho uma criança de 5 anos de idade que faz cálculo. Uma não, eu tenho umas 3 lá, mas tem uma especificamente que, meu Deus do céu, Exato. 5 anos de idade, é uma velocidade para fazer conta de matemática que você fica assim, não é possível. É isso. É isso. E assim, uma coisa importante que eu ia pontuar, que eu acho que é curiosidade de toda a família, né? A questão das telas. Né? Tem muita gente que está atrelando o uso indiscriminado, tô falando aqui indiscriminado e não policiado e com tempo, Contabilizado. os atrasos de fala são decorrentes de uso de tela. Isso pode ser possível? Pode, mas quem é que vai dizer que é um atraso por conta da tela? Não é o profissional, o Um fonoaudiólogo? profissional. Contem aí pra gente Ok. o que é que acontece muito no consultório de vocês com relação Eu a acho que telas. alguns hábitos, quando eles são acontecem de forma muito intensa e muito frequente, né? Chupeta, vários outros hábitos, vai depender da intensidade da frequência que você usa. Então a tela é dessa mesma forma, né? A criança fica extremamente passiva, deixa de estar tendo outras interações ali, às vezes está comendo e está vendo a tela, então deixa de prestar atenção na textura, no sabor dos alimentos, na diferença visual, nas cores. Então, assim, acho que tudo fora do controle pode, de fato, causar um desajuste aí, um atraso, né? Hoje, os pediatras hoje, a Associação, né, de Pediatria já tem assim, o período, né, as horas para cada idade. Uhum. Mas é até determinada idade. Eu agora que tenho uma adolescente, pré-adolescente em casa, 11 anos, como é que a gente não vai estar o tempo todo também controlando esse tempo de Fiscalizando. tela? Porque senão só faz isso. Só faz isso. E aí você deixa de socializar, você deixa de fazer uma atividade física, você deixa de ter conhecimento em outras áreas, porque é Interagir com quem jogos, está em volta em interagir casa, com todo né? mundo. Então, quantas vezes e quanto que essas telas vão prejudicar essa socialização dessa criança? Fora o próprio conteúdo, né? Porque hoje em dia os desenhos super rápidos, falas disfuncionais, excesso de cor, excesso de movimento, então às vezes acaba até provocando outros comportamentos, agitação, outras situações, irritação nas crianças, né? E a comunicação em si, a tela só vai dar, né? Sim. Então Você não vai precisar. você vai Você vai esperar o responder quê? como? Como é que você vai Como é que você vai responder? interagir? Uhum. Não Né? interage. Assim, eu sei que é a modernidade. Não vejo como um mal total. Eu Você não acho tem como que não tem tirar. como tirar, Uhum. né? Não Nossos tem filhos como. estão numa era A gente altamente está inserido, tecnológica, né? né? Menino hoje não sabe o que é um celular de tela. Não, de te- aí já é outro tempo. Se a gente, às vezes as pessoas ficam assim, Sabe o que é né? um telefone? Volta no tempo, Né? mas na minha época, na sua época já passou. Já passou. Então a gente tem que pensar no Esqueça. agora. Não vai existir mais outra Exatamente. era sem a modernidade da Pensando, internet, sem a exatamente. tecnologia. Não vai Pensando ter. também que tem muitas mães solos que ficam ali assoberbadas, Pronto, né, com múltiplas exatamente. tarefas, é trabalho remoto, é a casa, são os Sozinha outros dentro cuidados, às de vezes casa, com a sozinhas, criança e o menino autista. faz como? Uma hora,
Vai dar. É. Assuma, se acolha. Entreguei a tela assim, porque eu Uhum. preciso lavar os pratos da casa, que a pilha tá Exatamente, grande. exatamente. O que que vocês acham, assim, em termos de recomendação, para um perfil de família desse, que tem uma dinâmica dura de trabalho, de outras demandas? Às vezes não tem um filho só, tenho 2, 3. Olha, Helena, O que que vocês recomendam, assim, em termos de não só termos de tempo, mas em termos de programação, do que pode ser sim, visto, que pode Uhum. trazer algum tipo de ganho, vamos considerar assim, né? no consultório eu estava outro dia falando com Duda, que antigamente, eh, quem levava mais para o consultório eram as mães. É. Pai não existia, pai levar para consultório. Hoje aumentou muito a quantidade de Uhum. pais que Isso é bom, estão né? lá participando. Tem pais que são eles que ligam, né? Ah, que bom. Mas a grande maioria ainda são os pais que financeiramente banca aquela família e as mães estão em casa com as crianças, ou trabalham turno, ou são elas que estão em Que casa. precisaram também largar Exatamente. Uhum. E mãe o não é. mercado de trabalho. Então, quando você está em casa, você não tem uma pessoa para te ajudar. Não tem. Então, você faz o trabalho com a criança, de cuidar e cuidar da casa da família, né? Da Uhum. Que família. é um trabalho que não acaba Extenuante, não acaba nunca. nunca. Não acaba nunca. Nunca. Então, assim, eu vou chegar para aquela família, para aquela mãe, e dizer para ela assim: não coloque. É proibido o uso de Zero telas tela, na vida do seu filho, ela senão vai vai dizer. prejudicar. Jamais vou falar Vai isso. dizer que horas eu tomo banho? Vai gerar uma culpa que não vai Vai conseguir tomar dar banho, vai no conta. banheiro, tá com Fazer uma dor aquele de número 2, vai fazer barriga. como? Como é que faz? Como é que Vai pro faz? fogão para fazer coisa de vai lá. É. Não tem condição, Não tem gente. condição. Não tem. Quem fica com a criança sabe, a criança vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai sujar, vai melar, vai subir, vai. É o tempo inteiro e a casa tá ali, ó. E aí daqui a pouco chega a hora do almoço, tem que fazer a comida, enfim. Como é que você faz? A gente precisa orientar quais são os desenhos e Os quanto de desenhos. tempo E que a quanto gente de tempo? precisa Isso. colocar, Traçar né? um escalonamento, né? E de Exatamente. que forma você pode interagir. Uma coisa que, graças a Deus, bons profissionais me acompanharam e sempre falaram: o maior reforçador para Francisco é você. Com certeza. Aí, quando você falou, Flávia, Duda também reforçou, os pais precisam voltar a aprender a brincar. Eu hoje assisto desenho animado para me tornar interessante para meu filho. Porque Exatamente. quando eu chego, ele larga a tela para que eu Brinca com seja o você. personagem Claro. principal para ele, Olha que Uhum. delícia. É né? maravilhoso isso. Isso é importante. E a interação corre na hora do banho, a gente conversa, a gente cria um diálogo, a gente cria um filme, alguma coisa desse tipo. Mas para se chegar nisto é um trabalho árduo, né? Você tem que sair do automático, Tem que né? sair do automático, é difícil. Mas se você não começar, quem vai? Você tem que começar. Ah, não estou pronta. Não existe estar pronta. O Vai do tempo. jeito mesmo que você Lembre-se que sabe. o tempo de seu filho é o hoje. E o seu também é o agora. Quantos desenhos Francisco vê antigos, que era da minha época, que eu comecei a E imitar, e daqui a pouco gosta. ele kkkk dando Dá risada da risada. brincadeira. E isso é interação, Uhum. né? E sai de você, vai partir para outros. E olha, e é importante isso que você falou, de você assistir, porque principalmente YouTube. YouTube eu proíbo, tá? YouTube eu acho para Tá mim proibido, assim, hein? proibido do É, a gente YouTube. fala Atenção, tela aberta famílias, tudo Pode bem. proibir. YouTube É Tela tudo proibido. bem, agora Gente, YouTube. YouTube é terra de é terra ninguém. de ninguém. É 1 milhão de coisas que você vai Exato. passando. E assim, eu lembro quando meu filho tinha 4 anos, ele gostava de tubarões. Era a época do Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. E aí tinha uns desenhos de tubarão. E aí tava lá, ainda não era proibido o YouTube. Eu botei Isso. aquele YouTube Kids. Kids. Daqui a pouco chegou, você tá lá fazendo alguma coisa em casa, quando eu fui olhar, ele já estava naquele filme Tubarões, que come e sai sangue, e Eita, aquela. Lelê. É terra de E ninguém, mas alguém quando vai encontrar seu filho, viu? E quando Cuidado, você vai cuidado. ver todos os links que estão relacionados A àquele seu tubarão interesse, a tubarão de tá lá. todas, não tem, Não tem não tem filtro. filtro É. nenhum Não ali. tem filtro. Ah, mas tem alguns filtros. Ah, gente, mas pelo amor de Deus, você trabalha o dia inteiro, você vai ficar todos os dias olhando Filtrando, para não tem como. filtrar, não tem como, então faz o Tem. quê? Proíbe.
Proíbe, É. bota aquele desenho Tem 1 milhão de massa. aplicativos, tem várias outras Vários. coisas, ou você coloca, assim, algo muito pontual, porque você não tem controle. Shots, shots, shots. É, E menino. ainda faz com que a criança não termine nenhum desenho, né, porque não Sim. terminam É tudo mais. muito É curto, tudo né? muito rápido. Então aquele cérebro daquela criança fica o tempo todo ali. Então qual é a orientação? Assista o desenho primeiro. Assiste o Sim, e desenho. nesse YouTube, para quem não quer proibir, né, porque, assim, eu digo assim, eu prefiro não colocar. Se Mas colocar, se fica de colocar, olho. fique de olho, Exato. assista, porque, por exemplo, tem desenho de Peppa Pig, de Turma da Mônica, tem uns de umas canecas, Mongo e Drongo. Quando Ah, você vai ouvir É o terrível. É conteúdo, terrível. Peppa Monstro, é uma coisa. eles transformam Transforma. esses desenhos, Transforma. e você acha que a criança vai saber discriminar o que é o original ou não é? Não uhum. vai saber Não discriminar. sabe, tá ali com Peppa. São coisas terríveis. Terríveis. Uhum. Então, Terríveis. assim, acham que é uma coisa bacana e não é. Então a gente precisa assistir. Nós, terapeutas, a gente assiste porque a gente precisa ter conversa com a Ter criança. conversa com a precisa A estar criança. criança por passa, dentro. tem criança que vai pro sol, fica a manhã toda, não quer ir embora, não tem, ninguém tem tela na sala. Vocês são ótimos. Ninguém tem tela na sala e eles querem continuar com a gente. Exato, é Por isso quê? mesmo. Porque a gente é mais interessante, os brinquedos são mais Os interessantes, porque a brinquedos são gente mais está com interessantes. eles. Tem criança que quando a gente pega o celular, eu tinha uma paciente que era eu pegar no celular, ela começava a chorar, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui errada. Eu pegava, fazia assim, eu sentada, se eu pegasse no celular para olhar, ela começava a chorar. Aí depois eu descobri o quê? A mãe, todas as vezes que sentava, estava no celular. No celular não dava atenção a Não dava ela. atenção, que foi que ela Meu associou, Deus. se ela pegou no celular, ela Não vai vai me dar me dar atenção. atenção. Eu fiz isso umas 4 vezes para ver, e era dito e certo. Eu pegava no celular e chorava. Pegava no celular, ela chorava. Sessões diferentes. E olha o que você está falando aí. Já me leva para um outro ponto muito importante. O olhar do profissional. Quando o profissional vai ali com aquele olhar de lince e entra no universo da criança, cria algo muito importante para todo indivíduo com deficiência, mas sobretudo aqui eu falando com mais propriedade, uma criança autista, é a questão da confiança. Com certeza. Uhum. Quando você consegue criar um vínculo, né, com a criança vai para um desenvolvimento que ela lhe segue. Acabou. Uhum. E aí eu venho para uma outra questão que eu trago, Uhum. que aí a gente vai bater, que é um assunto muito pauta do dia de urgência emergencial, vermelho, linkado, todo dia os pais na luta com os planos de saúde. Uma coisa muito frequente que tem acontecido negativamente para as famílias é o caso de o plano de saúde simplesmente descredenciar aquele terapeuta ao qual a criança está vinculada e que criou um vínculo importante Sim. que gera o seu desenvolvimento Sim. e deslocá-lo primeiro para uma clínica da rede credenciada dele nova, que não tem profissionais devidamente especializados, como está prescrito pelo médico assistente da família. Não acha os horários, a quantidade de sessões necessárias. E outro aspecto muito difícil também é que impõe à criança um deslocamento físico de trajetória, né, de trajeto da sua casa, da sua escola, ou do ambiente da comunidade da criança, e coloca ela a 50 quilômetros para uma outra clínica. Passei a mão na tela, o Ronaldo vai me matar. Leva a criança para dar justamente a noção de distância, leva para 50 quilômetros de distância para uma outra clínica, que aí você leva 1h30 de trajeto dentro de um carro, pegando engarrafamento, a criança já vai desregulando, misericórdia, né? E aí chega lá, 45 minutos de sessão, a criança não rende nada, porque já está estressada da vinda, já pensando na volta. Exatamente. Né? O que vocês têm a falar sobre essa questão da importância do vínculo, né? Da necessidade de a gente reforçar isso, e eu, claro, como advogada, dizendo, se isso acontecer com você, judicialize, né? Diga aí, gente. Você vai falar?
posso falar? Eu acho que o vínculo, assim, ele é fundamental para a criança criar confiança e passar a aprender com você, né? Então ela precisa estar confortável ali, ela precisa saber que vai ser divertido, que vai ser um momento legal, né? Assim, a criança, eles têm capacidade de se adaptar a uma nova equipe. Agora é diferente de quando já está tudo ajustado, que a criança está com um tratamento em andamento que está funcionando, que está vinculado ali, porque tem a questão do vínculo com a criança, mas tem um vínculo familiar também, que às vezes é até mais difícil do que Isso. para a própria criança, porque a família, ela vem geralmente de uma luta muito grande. Então, quando ela consegue profissionais que ela consiga se sentir confortável, que passe confiança, que ela veja resultado quanto ao desenvolvimento do filho dela, e você dizer para essa família que ela precisa agora sair desse espaço, reiniciar esse processo, iniciar uma nova avaliação, começar um novo planejamento terapêutico, isso não é só difícil fisicamente, né? Se vai para um lugar mais longe, é difícil também emocionalmente para essas famílias, né? Muito A difícil. dúvida de se vai conseguir um profissional tão bom quanto que já está funcionando. E o que acontece muitas vezes é isso, né? Porque vão para espaços com terapias reduzidas. Os profissionais não têm a mesma qualidade, a mesma formação que o médico assistente exige. Exatamente. Eu estava com um paciente que veio da várias tentativas de atendimento pelo plano. A mãe tinha que sair de Lauro de Freitas para Maralina para ficar 15 minutos numa consulta. Então, assim, são cenários que não Não pode cabem, né? acontecer, não Se tem vai de uma desenvolvimento. equipe boa para outra equipe boa, Ok, ok. Vai ser uma né? adaptação talvez difícil, mas que vai funcionar a médio ou longo prazo ali, né? Mas no contexto que a gente acaba vendo frequentemente, é É um bem grande temor para a complexo. família, né? Exatamente. Porque, na verdade, a criança ela gera esse vínculo com vocês, começa a brincar com vocês, e ela se desenvolve a tal maneira que aí ela se sente preparada para generalizar esse comportamento com Exatamente. outras pessoas, Uhum. né? Então, quando ele perde o elo de confiança dele, ele não vai querer generalizar com ninguém. Você Não vai querer regride. trazer a brincadeira para a escola, para o parquinho. Porque assim, gente, o que a criança aprende no consultório, ela leva para casa, e da casa vai para a escola, da escola vai para a comunidade, vai para a vizinhança. Então, se você quebra o nascedouro do vínculo, essa capacidade de generalização fica retardada. E Se é eles que vão vem, né? Se é que vem. Ok, vai depender, né? Quem vai ser essa nova equipe que é, vai atender essa criança. Então, você tem um retrocesso, Uhum. você muitas vezes fica estagnado ou, assim, como estava falando, são várias camadas aí. Porque as clínicas, hoje, para ser credenciadas, infelizmente, por que a maioria, que às vezes o profissional não se credencia, não é porque não querem, é porque os valores são muito, muito ainda tem baixos. isso. Eu recebi 2 propostas essa semana de R$ 38. E tem plano que Bruto, repassa menos, tá? bruto, 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 né? bruto, que ainda vai tirar nota disso aí. R$ 38 para você passar 40, 45 minutos com uma criança. Só fazer cálculo. Você não paga seu consultório. É impossível você sustentar uma clínica dessa forma. Então, o que as clínicas fazem? Enxertam de profissionais, são sessões com menos tempo, colocam muitas crianças dentro das Da mesma sessões. sessão, Então, você vai sair de uma clínica particular, em que você paga um valor, em que o profissional pode disponibilizar o tempo individualmente, para uma clínica dessa. Tem profissionais bons nessas clínicas, Sim, lógico que tem. claro. Profissionais, às vezes, que são recém-formados, que estão ali atentos, são cuidadores, assim, que têm cuidado com essa família, que estão crescendo ali, porque eu mesmo já passei, Duda já passou, todos Mas a nós já própria atendemos estrutura, planos. assim, não te permite Mas a estrutura ser um como, profissional A gente tem que 100%. pensar de forma geral, E que quando fique não bom tem- para todo mundo, Exata. E quando não tem vaga? quando não tem A vagas. criança está ali há 3 anos com você, fazendo terapia, e aí o plano, né, coloca lá, aí ele vai ficar um tempo sem terapia? Como é que vai pode? fazer? Como é que vai fazer? Você vai passar quantos meses sem terapia? Quanto de prejuízo que essa criança vai ter, né? Então, hoje essa discussão de plano de saúde é muito grande. Essa questão de judicializar nem sempre é fácil, Não é fácil, porque aí vem as famílias que não têm não tem condição, condição. né? Tem De buscar bons algumas profissionais E tem particulares, famílias que se esgotam financeiramente, Se psicologicamente esgotam. nesse processo E tem mesmo outra de questão que eu não sei se é judicializar. polemizar demais, mas
Tem pais que não quer judicializar muitas vezes, porque o plano é da empresa. Que o plano é da empresa, exatamente, existe muito Tem isso. E aí, Vai como perder é meu que emprego. Se Exatamente. eu judicializar o plano empresarial, eu vou perder o meu emprego. Exatamente. E aí, como é que E fica como o é que acesso a essa faz? saúde? Né? Muitas vezes tem famílias que fazem outro plano de saúde só para custear, só para precisar judicializar, porque as barreiras são tantas. E vocês precisam entender que os pais, as famílias atípicas, engajadas, sim, elas vão fazer de tudo. Tudo pelo desenvolvimento de seus filhos. Eu, como mãe atípica, digo: não desista de seus filhos, procure ajuda, procure os meios, estude, se comprometa, né? Busque profissionais realmente de qualidade, que estejam engajados, que possam lhe orientar a você desenvolver seu filho dentro de casa, dentro da sua comunidade, né? Isso é importante. E eu queria, já finalizando com um apertinho no coração, meu Deus. Foi muito bom. Agradecer a presença de vocês duas, incríveis. Voltem sempre. O convite está aberto Obrigada pelo sempre para as próximas convite. temporadas. E eu queria que vocês deixassem assim para a gente uma mensagem para as famílias. Seja aquelas que estão começando agora, receberam ou não diagnóstico, filho pequenininho, tem um atrasinho aqui, um atrasinho ali. E famílias que estão com os filhos entrando na adolescência. Qual é o recado que vocês deixam assim, muito, sabe? Ó, não deixe de fazer isso. Façam, por favor, vocês duas, por favor. Eu não sei se exatamente não deixe de fazer isso, mas pelas mães que a gente recebe, pelas famílias, assim, se escutem. Vocês têm razão no que vocês estão vendo ali. Possivelmente tem algum desajuste, porque a gente vê as mães mais atentas nesse sentido e muitas vezes sendo descredibilizada pelos próprios profissionais, pelos próprios médicos. Então, acreditem no que vocês estão sentindo ali e, exatamente, busque profissionais que te passem confiança, que consigam te orientar assertivamente, porque se tiver qualquer coisa para estimular, vai iniciar. E se precisar também caminhar para um diagnóstico, você já vai estar com suporte. Tudo encaminhado. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que se escutem, assim, independente das opiniões de família, de parentes, de escola, às vezes de alguns profissionais também, confiem no que vocês estão sentindo ali. Obrigada, Duda. Flavinha. Eu sempre digo que nenhuma família vai me procurar se não tiver com a pulguinha atrás da orelha. Ninguém quer, o que eu falei desde o início, ninguém quer que seu filho tenha alguma coisa. Então, escutem a família, profissionais principalmente, Exato. escutem a família, valorizem o que essa família está dizendo, porque tem alguma coisa diferente e às vezes não sabe o que é, porque às vezes a criança está desenvolvendo a fala, mas está chorando todas as noites, sem parar. Tem alguma coisa diferente, então escutem, validem, sejam empáticos com essas famílias. Pronto, o que você precisa e oriente. Eu vou participar agora do lançamento de um livro que chama Além do Diagnóstico. Já quero. Eu vou fazer, o meu capítulo fala exatamente de como você estimular seu filho a falar. Mas o livro todo fala sobre esse olhar além do diagnóstico, porque a gente precisa entender que, independente de fechar esse diagnóstico de TEA, que hoje é o boom, mas nem tudo é TEA, Nem tudo é terra. nem tudo, tem muitas outras coisas que estão ali por detrás. A gente precisa ter esse olhar para o desenvolvimento da criança, independente desse nome, desse diagnóstico, e intervir o quanto antes. Escutar a família, fazer essa orientação familiar, e as famílias também, o desconhecimento gera muito esse medo, né? Isso. Então, acho que você chegar para um profissional terapeuta, seja o fono, seja o TO, seja o psicólogo, eles vão lhe orientar. Então, essa orientação pode ter certeza que vai dar um outro norte, um outro caminho para o desenvolvimento da criança. Eu digo, é a vida dela. É a vida dela que a gente está aqui falando, né? Quem vai ser essa criança lá na frente? Porque a gente, né, não necessariamente estaremos com nossos filhos. E eles vão seguir com fé em Deus. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Obrigada, Obrigada a Flavinha. você. Obrigada, meninas. E assim, eu vou encerrar dizendo exatamente isso, que com diagnóstico, sem diagnóstico, isso é irrelevante. Diagnóstico nunca é sentença. Diagnóstico é norte, é caminho. Pensem de forma muito realista, né? Seu filho
precisa se desenvolver, porque um dia você vai embora. Isso é uma realidade. Hoje, eu já falei aqui algumas vezes, o meu maior medo é morrer sem deixar meu filho de forma minimamente independente. E o caminho da independência só parte através de um tratamento multidisciplinar, recomendado por uma equipe, recomendado por um médico especialista. Não deixem de buscar ajuda profissional para o desenvolvimento de seus filhos. Eu agradeço a presença de todos aqui. Uhum. Obrigada, meninas. Obrigada. Voltem sempre. O convite já está aqui, ó, carimbado. Quero meu livro quando lançar, Flavinha. Muito obrigada. Se vocês quiserem também deixar o Instagram de vocês também, para o pessoal todo ter acesso, por favor. O meu é Sim. @fonoaudiologia_infantil. Underline Fono Maria Eduarda. E eu gostaria de agradecer a quem sempre está apoiando o Casa da Vovó. Afinal de contas, ninguém anda sozinho. Então, ó, muito obrigada, Agência Next, Jonatas, meu amigo, obrigada por esse apoio incrível. Gostaria de agradecer a doutora Ana Figueiredo, minha irmã, que já está lá, já cruzou o oceano, mas está contando com o nosso apoio e a gente, ó, sentindo a vibração dela aqui. Também gostaria de agradecer, minha gente, quem me veste, Brechó Flor de Cerejeira, minha amiga Vanessa Almeida, que também é curadora das artes da MB Artes. É isso mesmo, quem monta também aqui o nosso cenário do Casa da Vovó, que compõe, que embeleza, são as obras de arte da artista plástica Ana Cristina Mascarenhas, da MB Artes. Gostaria de agradecer também ao videomaker Ronaldo Porto, incrível, e aos meus, claro, aos meus entrevistados e a toda a plateia que está aqui presente, porque o Casa da Vovó é um lugar de acolhimento, de experiências, de vivências, e nada mais justo do que ter gente aqui. Eu também gostaria de agradecer a Mal Baisel, que faz um pocket show aqui incrível de rock nos intervalos do Casa da Vovó. Muito obrigada a todos, sigam a gente no YouTube e se gostar do conteúdo, compartilha, porque tem muita gente que precisa tomar conhecimento de tudo que se fala aqui. Busquem sempre ajuda, viu? Pensem sempre no desenvolvimento do filho de vocês. Obrigada, até a próxima. Não deixem de se inscrever no nosso canal e nos seguir. E, é claro, compartilhar, porque conhecimento é poder. Obrigada, gente. Valeu.